Boa noite a todos. Estamos começando mais um bate-bola e hoje nós vamos falar a respeito do rastreamento do câncer coloretal. Mas antes de começar, eu gostaria de dar os parabéns à diretoria da SOBED por essa iniciativa, muito interessante durante essa pandemia, termos disponível informações muito importantes, muito interessantes que a diretoria disponibilizou para nós, sobedianos. Esse parabéns especial vai ao nosso presidente Jairo, vice-presidente Dib e ao presidente da comissão científica, o Fauzi Maluf. Todos eles, com certeza, vocês conhecem bem. Em sendo um bate-bola, eu vim a caráter. Estou aqui trajando uma camisa dos All Blacks. Na verdade, e bola, eu gostaria de dizer para vocês que bola é isso. Aquilo que vocês são acostumados é uma esfera, porque é uma verdadeira bola de rugby, e trouxe aqui para mostrar para vocês. Gostaria também de avisar que as próximas mesas serão muito interessantes e eu recomendo que vocês participem. Então, amanhã nós temos uma mesa que vai tratar sobre as políticas públicas para o rastreamento do câncer coloretal. Nós teremos as especiais participações do ministro Mandetta, das senadoras Simone Tebet e Ana Amélia. No dia 24, nós teremos uma mesa de vinho que será muito interessante. Ela será coordenada pelo Gustavo Andrade, que vocês também conhecem, terá a participação da Ana Zúcaro e do Júlio Pisani. Então, eu acho que essa mesa também vai ser muito interessante. E no dia 25, nós teremos uma mesa especial, que tratará a respeito da arte na formação médica, com a participação da professora Angelita Gama, e essa mesa eu acho que ela promete muito. Nós sabemos das grandes dificuldades que a professora Angelita passou e graças a Deus venceu recentemente, e recomendo muito essas três mesas que são os próximos eventos da SOBED. Mas hoje, especificamente, nós trataremos da prevenção do câncer coloretal. E essa mesa tem duas pessoas muito importantes, dois professores com muita experiência no assunto. Um é o professor Ulisses Ribeiro. O professor Ulisses Ribeiro, ele é professor associado de cirurgia do aparelho digestivo, é coordenador cirúrgico do ICESP e vice-diretor clínico do ICESP. O Ulisses, além de tudo isso, eu posso dizer que ele é meu amigo, é uma pessoa fantástica, é um professor brilhante, as pessoas que o conhecem sabem do que eu estou falando, realmente é uma figura ilustre dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós teremos, tão importante quanto, o professor Lix Reis de Oliveira, Lix Alfredo Reis de Oliveira, nosso amigo. Ele é professor assistente da PUC de Campinas e ele tem muita experiência em endoscopia de uma forma geral e, sobretudo, na colonoscopia. Ele sempre falou muito a respeito da detecção do câncer precoce, das técnicas de detecção do câncer precoce, e ele tem um empenho especial com os programas de rastreamento que a SOBED desenvolveu, os mutirões que a SOBED desenvolveu. Eu acho que essa mesa está muito promissora por conta dessas figuras ilustres que estão fazendo parte dessa mesa. Eu gostaria de simplesmente iniciar esse bate-bola colocando a problemática do câncer coloretal. O câncer coloretal, nós sabemos que ele é o segundo mais frequente nas mulheres, na população feminina, e segundo mais frequente na população masculina. E o muito interessante é que é o segundo em homens, o segundo em mulher, mas se nós pegarmos a população geral, ele é o terceiro, porque, na verdade, a incidência do câncer de mama é muito grande. Depois nós temos o câncer de próstata, que tem uma incidência muito grande. A gente pode falar os números específicos. Mama é 66 mil, é a previsão de número de casos para 2020. Próstata 65 mil e o câncer coloretal é 40 mil. Então ele é o segundo em homem,
é o segundo em mulher, mas é o terceiro na população geral. E ele pode ser considerado uma doença absolutamente evitável, porque nós podemos fazer um rastreamento de uma maneira muito eficaz. Existem alguns critérios que foram propostos por Lieberman em 2009 que dizem se a doença é uma doença que ela é passível de um rastreamento ou não. E o câncer coloretal obedece todos esses critérios, fazendo com que seja uma doença rastreável, uma doença que seja passível à prevenção dela. Mas no Brasil, na verdade, nós não temos um programa implementado. E esse rastreamento ele acaba acontecendo de uma forma circunstancial. Então, eu vou passar a bola para os nossos debatedores e eu começo falando para o Ulisses. Como que é realmente essa situação do Brasil? Como que funciona o rastreamento do câncer coloretal no Brasil? Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês da SOBED. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao Jairo o convite e, em nome da Comissão Científica da SOBED, cujo presidente é o professor Fauzi Maluf Filho, agradecer também o honroso convite. E ainda mais discutindo esse tema tão importante com o Marcelo e o Lick, são amigos nossos de longa data. Como o Marcelo bem falou, o câncer coloretal é frequente no Brasil e é uma doença que existe um tempo de latência desde as lesões pré-neoplásicas até se transformar no câncer propriamente dito. E esse tempo permite que a gente faça uma prevenção secundária, um rastreamento muito adequado. Infelizmente, o nosso país ainda não tem um rastreamento organizado e nem uma política pública de rastreamento para o câncer coloretal, como nós temos, por exemplo, no câncer de colo de útero, que é um exemplo muito comum entre as mulheres e que teve um grande avanço com o rastreamento por um Papa Nicolau, que isso foi feito já há pelo menos 30 anos atrás. Então, as várias atividades de rastreamento para o câncer coloretal entre nós foram muito mais de ações individuais. Eu lembro, aqui eu posso fazer menção de pessoas e esquecer outras, e eu já peço desculpa com relação a isso, mas nós tivemos a Abrapress, que foi criada pela professora Angelita para tentar fazer um rastreamento. Tivemos rastreamentos em locais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Barretos, mas de maneiras circunstanciais e oportunísticas e nunca de uma forma organizada. Eu só queria mencionar um trabalho que a gente fez, que foi um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, cujo investigador principal foi o professor José Luff e eu, e nós tentamos pela primeira vez fazer um rastreamento organizado numa região específica da cidade de São Paulo. Essa região foi a Zona Leste e foi proposto, então, um rastreamento baseado em teste de fezes imunoquímico para detecção de hemoglobina humana, e os casos positivos foram, então, submetidos à colonoscopia. Eu queria salientar por que no Brasil é difícil, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, o rastreamento de câncer é difícil porque ele é realmente muito trabalhoso. Então, primeiro, a população da região, ou a população que você vai fazer o rastreamento, ela tem que ter conscientização da incidência da doença, de que detecção precoce leva a uma diminuição da mortalidade e cura, muitas vezes, desses indivíduos. Segundo, você tem que ter a equipe que trabalha com todo esse pessoal humano, então, desde os agentes de saúde, enfermeiras, médicos, todos estarem envolvidos. Então, quando a gente começou esse projeto lá organizado na região Zona Leste, uma das primeiras coisas que fizemos foi
dar aulas para a equipe médica e de assistente de saúde, mostrando de toda o grande efeito positivo que o rastreamento do câncer coloretal teria naquela população. Depois disso, vem a entregar os kits de teste imunoquímico. Por que fazer o teste imunoquímico? Porque a gente não tem capacidade logística para fazer colonoscopia em todos os indivíduos. Então, num rastreamento organizado populacional, a gente acredita que no Brasil, seja um desses países, a gente possa partir do teste imunoquímico e, a partir daí, fazer nos positivos a colonoscopia. Depois, essa colonoscopia teve que ser feita em região, em local específico, no caso foi o CDC, o Centro de Diagnóstico em Gastroenterologia no Hospital das Clínicas, que é comandado pelo Cláudio Hashimoto, e teve participação de vários endoscopistas, como a Adriana Safatli Ribeiro, que vocês conhecem, o Vinícius, o Maurício Sorbello, a Isabela, entre outros. Não quero citar também para não deixar de me esquecer de alguém. E a colonoscopia, como vai detectar lesões pequenas, muitas vezes pólipos pequenos ou lesões cancerígenas pequenas, ela tem que ser feita de um padrão de qualidade muito bom. Então, essa é uma outra coisa importante. E outro aspecto é que o indivíduo que faz o diagnóstico, ele tem que ser tratado. Então, nós temos que ter organizado o local que ele vai receber o tratamento, e essas pessoas que vão tratá-lo têm que saber do projeto, e a equipe tem que estar integrada para fazer o tratamento e o segmento desses doentes. Isso foi feito, o diagnóstico colonoscópico foi feito no CDC, e os doentes foram encaminhados ao ICESP e foram tratados. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos então mais de 9.800 testes de imunoquímicos de fezes, e 7,7% foi positivo. E desses, nós tivemos detecção de adenomas em 60,5% dos doentes. E tumores em 3,5% de cânceres avançados, que esses doentes são assintomáticos, e mesmo assim 3,4% foram tumores detectados, e mais 10% de pólipos de câncer intramucoso e de pólipos com displasia de alto grau. Então, mostrando que realmente tem um efeito muito positivo, mas que tem que ter um esforço geral de todo mundo, de todo o pessoal envolvido, para a gente chegar num efeito satisfatório final. E talvez seja por isso que nós não tivemos ainda no Brasil um rastreamento organizado em todos os locais. Outra coisa, antes de passar a bola para o Lix, é que o Brasil é um país diverso, um país que tem vários aspectos setoriais de regionalização diferentes. Então você tem incidência alta no sul e no sudeste, mas uma incidência muito mais baixa no nordeste e no norte do país. Então talvez o que nós temos que começar é fazer o rastreamento nas regiões de maior incidência, seja o sul e o sudeste em primeira instância. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Ulisses. Antes de passar a bola para o Lix, eu só gostaria de avisar que vai ter um sorteio. 3 pessoas vão ganhar a inscrição da Sobed Online. O sorteio será ao término no finalzinho da nossa sessão, e a pessoa precisa estar conectada para estar concorrendo, tá bom? Então, fiquem conectados e concorram, então, a uma inscrição gratuita aí da SBAD Online. Eu falei Sobed Online, mas é SBAD Online, da Semana Brasileira do Aparelho Digestivo. Lix, então, diz para a gente como que são as formas que nós podemos lançar mão para fazer um rastreamento. Nós sabemos que tem o sangue oculto, tem retromoidoscopia, tem colonoscopia, enema opaco, pesquisa de DNA nas fezes. O que você pode nos dizer aí, de uma maneira objetiva, das formas que nós temos para fazer um rastreamento do câncer coloretal? Primeiro, boa noite a todos, sobedianos e não sobedianos que estão nos assistindo.
É um grande prazer estar falando de um tema que todo mundo sabe que eu me envolvo muito nesse tema e a gente, pela SOBED, só um pequeno histórico aqui, há 6 anos atrás, na gestão do Ramiro, ele teve a ideia de criar essa comissão que chamava de início de mutirões, daí nós conversamos, começou com mutirões e prevenção do câncer de colo, depois foi para prevenção de câncer de colo e mutirões, daí veio a gestão do Flávio e do Jairo, e todas as gestões nos ajudaram demais na organização. Hoje em dia, nós estamos aqui junto com o Marcelo na Comissão de Ação Social, que trabalha em várias áreas, e uma delas focada na prevenção do câncer coloretal. Então, e agradeço ao Jairo, ao Dib e ao Fauzi, sem dúvida nenhuma, de enxergar a importância que o câncer coloretal tem para nós brasileiros também. Bom, como todo mundo falou aí já, no mundo, a gente, pelo Globocan de 2018, a gente tinha uma estatística de 1.800.000 novos casos de câncer coloretal, com metade disso, 900.000 mortes por câncer coloretal, que é o segundo câncer que mais mata. Então, o Brasil, infelizmente, não ficou fora disso. E principalmente onde a gente ocidentaliza os hábitos, mais no sul e sudeste, que a gente tem essa incidência maior. A gente não tem um controle absoluto dessa incidência, nós nos baseamos pelas casuísticas do INCA, e talvez haja, não que o INCA faça alguma coisa errada, pelo contrário, mas que talvez haja alguma subnotificação que é esperado. Então, o que eu acho, Marcelo, assim, primeiro, falando do programa organizado, eu não tenho dúvida que o que a gente tem que ter, não importa a forma de implantação desse programa, mas um programa organizado de prevenção de câncer de colo, ele corrige diversas falhas do programa oportunístico. Então, que, por exemplo, o programa oportunístico, você não mede o controle da qualidade do programa. E no programa organizado, você tem a medida do controle de qualidade, você tem o convite às pessoas a participarem desse rastreamento. Não é uma coisa que a pessoa procura um ambulatório por alguma coisa e você oferece o rastreamento. Você convida as pessoas a participar para ter um rastreamento de câncer de colo, explicando em mídia, folders, de qualquer forma, a população da importância dessa prevenção. Bom, o que a gente... primeiro, assim, para fazer um programa organizado, a gente escolhe uma população-alvo. Então, a população-alvo tem vários locais, a maioria delas faz a prevenção de 50 a 75 anos, mas existem, você pode estreitar essa faixa no início, dependendo dos recursos financeiros do seu país. Então, vamos fazer de 55 a 65. Quando a gente fala, eu acho que é importante eu salientar, na prevenção, começar, que está muita discussão sobre isso, 45 anos, então não tenha dúvida que isso daí pode ser uma evolução do futuro de um programa de prevenção, mas nunca a base nossa. Primeiro que nós não temos dados brasileiros de quanto custa prevenir dos 45 ao invés dos 50. Então, assim, os lugares que estudaram muito, a Associação de Câncer dos Estados Unidos, que preconizou isso em primeira mão, eles acham que isso é importante. E, assim, eu diria para vocês que hoje em dia a gente está numa fase que, assim, se você acha que 45 anos é importante, você está certo. Se você acha que não é nesse momento importante, você também está certo. E então, assim, porque a gente tem que ver tudo é custo-benefício num Programa Nacional de Prevenção. E como a gente instala um Programa Nacional de Prevenção? Qual que é a medida? O único país que eu tenha conhecimento que tem como seu exame principal para o rastreamento a colonoscopia é os Estados Unidos. E os Estados Unidos começou de uma forma oportunística e hoje em dia ele tem mais de 70% da população já rastreada
Com isso, teve uma diminuição da incidência e da mortalidade do câncer coloretal. Agora, na maioria dos países, principalmente os países europeus e asiáticos, eles fazem a prevenção, porque nem todo mundo tem a quantidade, o recurso para fazer colonoscopia, com o teste imunistoquímico, o FIT, chamado FIT. O FIT, sem dúvida nenhuma, é o teste padrão ouro. E hoje em dia, assim, para a gente saber, o FIT, ele existe dois tipos de FIT, o qualitativo e o quantitativo. O quantitativo, para um programa que nem num país com poucos recursos, que nem o nosso, que tem que distribuir os recursos da saúde para várias outras enfermidades, não tenha dúvida que o quantitativo é o melhor, porque o quantitativo ele é ajustável. Inclusive, como o Ulisses disse, que aqui as regiões são distintas a incidência do câncer coloretal. Então, você eventualmente pode ajustar esse FIT para mais ou para menos, tendo maior ou menor sensibilidade e especificidade. Então, isso é muito importante. Então, a ideia que a gente tem é fazer um programa nacional de prevenção de câncer coloretal organizado, em que a gente tenha que ver tudo isso que você falou, profissional de TI, primeiro ter como você monitorar todos os dados, captar um banco nacional só para o câncer de cólon, porque é a parte. E assim, o Ministério da Saúde, ele admite que é necessário a prevenção do câncer coloretal. E a gente pode até imaginar que se nenhuma medida for tomada, eu acho que a gente já estava, né, Marcelo, com um andamento bom aí, com o Mandetta, que vai estar amanhã aí, com a senadora Simone Tebet, a Eduarda, que é nossa companheira, o Ronaldo Taan, que nós tivemos em Brasília, e as coisas estavam caminhando, e a ideia é que a gente crie, na realidade, uma força-tarefa com as sociedades médicas, a SOBED, coloproctologia, oncologia, como é feito para a mama. E você cria uma força-tarefa para, junto ao INCA e junto ao Ministério da Saúde, trabalhando todos juntos, porque é uma coisa muito grande a prevenção de câncer de colo. Então, FIT, a ideia básica é FIT a cada 2 anos, resumindo, Marcelo, para acabar minha fala, FIT a cada 2 anos, FIT positivo colonoscopia, esse FIT ajustável, para que a gente não tenha uma... Só que quando você ajusta esse FIT, só para dar uma ideia para todo mundo, se você ajustar esse FIT mais ou menos para 40 microgramas, você vai ter uma taxa de detecção de positividade do FIT de aproximadamente 6 a 7%. E daí, com 6 a 7%, você vai ter 80% das colonoscopias com achados. Então, para você ver como isso é custo-benefício. Se você diminui isso, você vai ter um monte de colonoscopia branca, tá? Vamos chamar branca. Então, eu acho que é importante. FIT a cada 2 anos, FIT positivo, colonoscopia, e depois a gente comenta alguma coisa do segmento desses pacientes. Obrigado. Perfeito. Eu gostaria só de pegar esse gancho do Lix, só para quem não está habituado ao sangue oculto, sendo um pouquinho repetitivo, mas nós temos o quantitativo e o qualitativo. O qualitativo vai dizer sangue oculto positivo ou negativo, e o quantitativo ele vai te dizer quanto de sangue tem nas fezes. Se a gente pegar um nível de 40, como o Lix mencionou, o que vai acontecer? É um nível baixo, nós temos uma necessidade de pequena quantidade de sangue, então o que vai acontecer? Você vai aumentar muito o número de colonoscopias. Quando você passa para 50 ou 100, o que acontece? Você precisa de uma quantidade maior de sangue, precisando de uma quantidade maior de sangue, você diminui as suas colonoscopias. Isso tem uma implicação direta em relação aos custos e a eficácia do método. Porque você fala, poxa vida, eu vou passar para 150, tudo bem, você vai ter um número menor de colonoscopias, mas sem dúvida você vai ter o problema do falso negativo, que é um problema muito sério. Como que você vê isso, Ulisses, essa história da quantificação desse cutoff, né, de você estipular quanto que você aceita de sangue na fezes, na dependência desses 2 fatores, né, do risco de passar alguma coisa desapercebido e, por outro lado,
de você gerar um custo muito elevado. Quer dizer, você vai levar muitas pessoas para a colonoscopia. Como que nós poderíamos trabalhar, como que as outras populações, como os outros países veem essa problemática? Fica aberto aí para o Lix ou para o Ulisses, para quem quiser pegar essa bola. Eu acho que o teste imunoquímico, como você já mencionou, e o Lix também, o quantitativo tem essa vantagem de você poder estabelecer o cutoff e qual é o nível de corte que você vai ter naquela população, dependendo da sua capacidade de realizar o exame colonoscópico. Porque não adianta você deixar o nível muito baixo e não ter colonoscopista e colonoscópio suficiente para fazer os exames daquele método, naquele momento. Então, nós fizemos, por exemplo, nesse estudo que eu mencionei anteriormente, nós fizemos um cutoff de 50 nanogramas. E nós comparamos com o de 100. E a gente viu que realmente, quando você parte por 100, você acaba perdendo alguns, ao redor de 20% dos pólipos que foram detectados com o nível de 50 de corte. Então, mas por outro lado, aumenta o número realmente de colonoscopias. Então, acho que isso vai ser adaptado de acordo com a capacidade de realização dos exames colonoscópicos. Porque uma coisa muito interessante que você mencionou, Marcelo, é que é o seguinte: para fazer o rastreamento adequado, você tem que ser capaz de fazer todas as etapas. Então, se você teve um sangue oculto positivo, você obrigatoriamente tem que fazer o exame colonoscópico dentro de um tempo adequado. Por exemplo, que é ao redor de 3 a 6 meses. Existem estudos mostrando que naqueles indivíduos que deixaram para fazer a colonoscopia além desses 6 meses, os resultados foram detecção de lesões mais avançadas, em maior número. Então, se você fez lá cutoff de 50, você tem que ser capaz de fazer colonoscopia naqueles 7,8% ou 8% de casos e tratar esses indivíduos. Não é? Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante que tem que ser seguida. E eu queria agradecer aqui, fazendo a ICANN tem um teste de monoquímico muito satisfatório para a gente fazer essa análise quantitativa. Então, foi muito interessante esse resultado. Lix. Quer falar, Marcelo? Não, por favor, Lix. Não, então, o que a gente sempre fala assim, a gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala que existe o nanograma, existe o micrograma, né? Quando eu falei 40 na realidade, assim, um programa que é o exemplo mundial aí de prevenção de câncer de colo com FIT é o da Holanda. E o da Holanda, para vocês verem como as coisas são trabalhadas em conjunto, por isso a força-tarefa, por isso todo um grupo dedicado, médico de família, quem vai entregar os kits, quem vai receber. Aqui no Brasil a gente não tem condição de enviar pelo correio e esperar que devolvam os kits, senão a gente vai ter um retorno disso muito pequeno, a gente tem que ficar em cima, monitorar. Então, são vários passos para isso. Eu acho só assim, importante primeiro salientar que o Brasil está numa curva ascendente, tanto de incidência quanto de mortalidade. Nós já estamos aqui no sul e sudeste na faixa de 30 por 100 mil habitantes. E a gente vai progressivamente mudar rapidamente. Tanto é que o Marcelo mesmo citou hoje a estimativa do INCA, as estimativas até da minha última aula era que era o terceiro em homem, o segundo em mulher, com 34 mil casos. Hoje mudou para estimativa de 40 mil casos e o de homem passou de pulmão, sendo o segundo em frequência. Então, assim, para a gente ver como isso, a gente está no momento mais do que passado, ou eu diria assim, de estar pensando num programa nacional de prevenção. A gente não pode se furtar a isso, porque
se você não prevenir agora, vai acontecer o que acontece no Covid e em várias outras enfermidades, que se você não prevenir agora, você vai ter um custo lá na frente com câncer avançado muito, muito alto. Então, agora é a hora da gente começar, porque um programa desse de implantação nacional, eu acredito que vai ter uns 10 anos até ele estar rodando. Então, assim, é agora que a gente tem que começar a dar os passos, é agora que a gente tem que começar a se unir e pensar nisso de uma forma muito mais importante. E dei o exemplo da Holanda. A Holanda, para você ter uma ideia, eles diminuíram, eles começaram com um cutoff, se eu não me engano, de 15 e daí de microgramas, né? O 20 microgramas corresponde a 100 nanogramas. Então, começaram baixo. E daí o que aconteceu? Eles tinham muita colonoscopia que não tinha achado. E daí, por falta de recursos, por falta de colonoscopia na Holanda, eles aumentaram, o ministro da Saúde aumentou para 47. Não sei porque não foi para 50, mas foi 47. E com 47 eles tiveram isso que eu te falei, 80% de achados nas colonoscopias e 6,3%, alguma coisa assim, de FIT positivo. E então, com esse cutoff, eles tiveram, de cada 4 cânceres, o FIT diagnosticava 3. Tá? Você fala, mas fica para um exame não invasivo, para um exame que você faz em casa, que não necessita de dieta, não necessita de nada especial, é excelente, 75% de acurácia de um exame desse. Então, eu acho que por onde o Brasil tem. A gente não pode pensar em começar a rastrear com colonoscopia. Eu acho que a colonoscopia vem na segunda fase desse rastreamento. Eu achei que você colocou uma coisa muito importante, Lix. Quer dizer, os nossos governantes eles têm que ter na cabeça que um custo que se tenha hoje para se fazer um rastreamento é uma economia que se vai ter no futuro. Esse futuro é algo como 5 anos. Quer dizer, você vai diagnosticar precocemente, você vai tratar endoscopicamente, às vezes, você vai evitar aqueles casos que demandam um cuidado muito especializado, quimioterapia, radioterapia, cirurgias de grande porte, fazendo um diagnóstico de uma maneira mais precoce e diagnosticando as lesões que antecedem o câncer, que no caso são os pólipos. Eu acredito que o Ulisses, no ICESP, onde ele tem um papel diretivo, ele deve receber casos muito avançados, né? Quer dizer, os pacientes, eles chegam, são pacientes que muitas vezes menos favorecidos, de classe econômica menos favorecida, que chegam já com doença muito avançada. Tá certo isso, Ulisses? Absolutamente, e foi isso que instigou a gente a propor esse trabalho, né? 60% dos indivíduos com câncer coloretal que chegam ao ICESP chegam em estádio 3 e 4. O que é um gasto, tanto do ponto de vista econômico como familiar, pessoal, enorme para toda a população, né? Então, realmente, a gente precisa de uma política de Estado, na verdade, e não é uma política... Eu sei que amanhã vai ter um webinar com vários políticos, e o recado é esse: nós precisamos de uma política de Estado que não pense em 4 anos, mas que pense em 30, 10 anos, 30 anos. Esses efeitos de hoje vão valer para daqui muitos anos. E eu aqui vou fazer de novo uma correlação com o câncer de colo de útero, porque a gente está fazendo o rastreamento, seja ele por FIT, colonoscopia, mas a gente tem que incluir nessa política de Estado a prevenção primária também, agindo sobre sedentarismo, obesidade, falta de fibra na dieta, né? Isso tudo vai fazer com que a gente reduza o número de pólipos e o número de tumores. Então, eu acho interessante realmente ter esse webinar com os vários políticos envolvidos, e eu sei que vários deles têm grande interesse em ajudar-nos nisso. E, por outro lado, a gente tem que se unir com todas as forças, todas as sociedades, né?
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Coloproctologia, a SOBED, que já está encampando essa ideia há muito tempo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Oncologia Clínica, etc. Nós todos temos que lutar por um bem comum, pensando sempre no primeiro lugar o doente. Esse é o grande a nossa tarefa, né? Ulisses, bom, nós temos aqui duas perguntas, eu vou passar uma pergunta para o Lix e uma pergunta... Opa, tem mais. Só um minutinho que eu me perdi aqui um pouquinho. Vamos começar com as primeiras perguntas. Então, o professor Flair Carrilho, ele pergunta para o Ulisses se esse trabalho citado ele foi publicado. E ele pergunta também se existe alguma diretriz das nossas sociedades médicas com relação à forma de rastreamento. Por favor, Ulisses. Então, o professor Flair Carrilho é o nosso professor titular de gastroenterologia lá do Hospital das Clínicas. Ele é o chefe, na verdade, do Cláudio Hashimoto, e eu peço até desculpa de não tê-lo citado, mas também não posso citar, não deu tempo de citar todos os envolvidos, mas esse trabalho está em fase final de redação para ser publicado o mais breve possível. A gente teve um treveiro por causa desse Covid, que também atrapalhou os resultados a serem compilados todos, mas a gente espera que até o final do próximo mês a gente consiga finalizar isso. O Herbert, ele pergunta, o Herbert é nosso amigo de Maceió, e é o vice-presidente eleito da SOBED, ele pergunta se você tem alguma ideia de custo. Eu estou passando uma pergunta para você, porque a pergunta dele é para câncer avançado, né? Câncer estadio 3 ou 4, você tem alguma ideia quanto que seria o custo para o tratamento de um paciente com câncer nesse estadio? Eu não tenho dado final para lhe dar, mas eu tenho um aluno de mestrado que justamente está comparando os custos num doente com estádio inicial, estádio intermediário e estádio 3 e 4. Eu acredito que para meados do ano que vem a gente vai ter esse custo todo, porque no ICESP a gente tem capacidade de ter todos esses dados. Então, é um mestrado do Eduardo, ele vai nos dar essa resposta. Hoje, eu não tenho ainda para te dar em números, mas se a gente considerar hoje a quimioterapia de última geração que a gente tem, e muitos desses doentes têm que fazer rádio e químio, o resultado deve ser um número muito diferente. Um caso tratado inicialmente com ressecção endoscópica, que vocês fazem, por exemplo, de um caso que tenha que fazer rádio, químio, cirurgia, colostomia, fechamento de colostomia e assim por diante. Esse trabalho do seu orientando é um trabalho espetacular mesmo, porque ele que, em última instância, vai bater o martelo a favor ou contra o rastreamento do câncer coloretal no que se trata de custo, né? Quer dizer, ele vai mostrar, poxa vida, vale a pena rastrear porque o custo é muito menor do que você tratar todos esses pacientes como você acaba tratando no ICESP. O Lix, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de passar para você, que é do nosso amigo Viriato, de Florianópolis, e o Viriato ele pergunta se não teria algum deslize aí ético, se seria eticamente questionável você fazer esse ajuste do FIT. Quer dizer, você, baseado na sua capacidade de atendimento, você ajusta o FIT. Quer dizer, eu não tenho condições de fazer colonoscopia a todo mundo, o que eu faço? Eu jogo o FIT para cima, o cutoff para cima, né? Como que você responderia para o Viriato nesse contexto? Grande, Viriato. Um abraço para você. Ótima pergunta. O mundo inteiro ele faz esse tipo de ajuste, quem trabalha com FIT, porque na realidade, quando você faz um programa organizado, você não pode deixar o doente desassistido. E lembrar que o programa organizado ele é feito em etapas, então você tem a primeira etapa, o primeiro round, o segundo round, o terceiro round. Então, assim, esse paciente que talvez não seja pego no primeiro FIT, pode ser pego no segundo FIT, o que eles têm visto que mesmo nos segundos, terceiros e quartos rounds do FIT, o que a gente tem é uma incidência absurdamente
maior do câncer em estadio 1 e 2 do que nos cânceres avançados. Então, quando você trabalha com essa população assintomática e você não espera ter sintomas, você tem um grande número de diagnóstico do câncer na fase inicial, uma boa parte tratado por endoscopia, uma boa parte curado pela cirurgia. Às vezes, a grande maioria deles nem precisa de rádio ou quimioterapia adjuvante. Então, o que a gente acha, Viriato, assim, é que isso daí na realidade, você tem que trabalhar com os recursos que você tem. Eu não considero isso antiético, eu considero que você está fazendo uma medicina, porque não adianta eu fazer o diagnóstico e não ter um FIT positivo e não ter uma colonoscopia para oferecer. Do FIT positivo, que o Ulisses falou, você tem um prazo, tá? Um prazo para fazer a colonoscopia, que na maioria dos países é até 3 meses. Então, assim, se você não fizer disso, você pode perder isso e passar para um estadio mais avançado. Então, não adianta você fazer o rastreamento com FIT. Então, a gente tem que ajustar dependendo da demanda. Eu acho que isso é ser responsável e organizado. Então, eu não considero isso antiético, não. Eu acho que eu considero um pouco antiético não ter um programa nacional de prevenção. Eu concordo plenamente com você, Lix. Eu acho que não adianta, a gente tem que ajustar as realidades que nós temos e não adianta fazer uma coisa que seja absolutamente irreal, porque senão nós caímos nessa situação que nós temos de não ter uma política de rastreamento bem estabelecida. Eu concordo 100% com o seu raciocínio, achei muito coerente. Nós temos aqui Também concordo. Opa, bem. Não, também concordo. Perfeito. Perfeito. Nós temos aqui uma solicitação do nosso amigo Ramiro Mascarenhas, acho que todos conhecem, ele é ex-presidente da SOBED, ele é de Salvador, Bahia, e ele pediu para que eu falasse alguma coisinha a respeito dos resultados do trabalho que nós conduzimos no Pará. Então, rapidamente, porque foi um trabalho que levou 3 anos, 19 expedições, nós rastreamos uma população da cidade de Belterra, população entre 50 e 70 anos, e nós fizemos, a situação era um pouquinho diferente, Ramiro, nós fizemos sangue oculto em todo mundo e nós fizemos colonoscopia e endoscopia digestiva em todo mundo, tá? Então, nós tivemos um achado interessante. Primeiro que a gente teve uma aderência muito grande, uma aderência que em trabalho nenhum eu vi uma aderência dessa. Nós tivemos 96% de aderência ao programa que nós lançamos, graças a uma política de explicar para os pacientes, enfim, de orientar os pacientes o que seria esse programa de rastreamento, né? Esse programa teve um apoio muito importante da Boston Scientific e, sem dúvida, foi fundamental na condução e na conclusão desse projeto. Então, o primeiro dado que nós temos em termos de resultado, Ramiro, foi uma aderência elevadíssima, 96%. Nós fizemos sangue oculto e colonoscopia e endoscopia em todo mundo. Vai falar, por que isso? Porque, inclusive, uma das perguntas é como que é esse sangue oculto? Ele é eficaz, não é eficaz? Nós usamos um sangue oculto qualitativo, é o Biopix, se não me engano, e nós ficamos surpresos ou decepcionados com o sangue oculto nesse tipo de situação. Na verdade, eu não estou com os números em mãos, mas, pelo que eu lembro, foram 8 casos de câncer, 42 adenomas avançados, pacientes que tinham tumor avançado, tá? Tumor avançado de cólon, eles deram sangue oculto negativo. Isso foi um problema. Um problema, quer dizer, foi uma surpresa, na verdade. Não foi um problema porque nós fizemos colonoscopia em todo mundo. Nós tivemos 5 pacientes que tiveram câncer gástrico. Na verdade, nós estamos falando numa cidade de 18 mil habitantes e a população-alvo era 2.100 pessoas, mais ou menos. Então, na verdade, nós examinamos 2.000 pessoas, o que significa 4.000 exames endoscópicos, todo mundo recebeu colonoscopia e endoscopia. Então, esses foram basicamente os números, de uma maneira muito pontual, muito rápida, os números que nós obtivemos no nosso trabalho que realizamos em Belterra em 3 anos. Foram 19 expedições de 4 dias cada uma, e basicamente isso é um trabalho que
modéstia à parte, achei muito bonito, fiquei muito satisfeito em ter tido a oportunidade de desenvolvê-lo juntamente com o Ângelo Ferrari. Acho que é basicamente isso daí. O Lix poderia falar alguma coisinha também a respeito do rastreamento. O Lix, ele coordenou durante muito tempo os mutirões que a SOBED desenvolvia, né? E tive a oportunidade, a convite dele, de participar de alguns dos mutirões. Eram ações muito bonitas que a gente fazia, que tinham um contexto muito grande aí, até de, se não de assistencial, mas de difundir a necessidade do rastreamento do câncer coloretal. Você gostaria de falar alguma coisinha sobre isso, Lix? Marcelo, o Marcelo participou, acho que, de várias etapas aí com a gente, e várias pessoas participaram. Assim, o que a gente fez, assim, a ideia inicial da gente era que esse mutirão, porque é lógico, na colonoscopia a gente sabe que você não vai conseguir fazer um mutirão de 2, 3 dias que você consiga fazer 2.000 exames. Então, para ter algum impacto na saúde daquele município. Mas era principalmente para divulgar regionalmente a prevenção do câncer coloretal, com mídia, com tudo para que a gente chamasse a atenção mesmo das autoridades, dos repórteres, e que nos ajudassem a divulgar a prevenção do câncer coloretal. E foi muito, nós fizemos ao todo, eu acho que foram 14 mutirões, e nós começamos em Campinas, que é a melhor cidade do Brasil, na PUC de Campinas, e terminamos na Unicamp. Então, o 14º mutirão. Mas o que eu queria falar, Marcelo, assim, se você me permite rapidamente, é que o rastreamento, a gente tem que lembrar que, assim, por isso que a gente fala em programa organizado, para monitorar a qualidade. E na qualidade, existem vários índices de qualidade no rastreamento, mas a qualidade da colonoscopia inicial é primordial. Então, assim, a colonoscopia inicial, ela tem que estar monitorada, os seus dados, para que a gente consiga fazer uma prevenção efetiva. Então, hoje em dia a gente tem vários critérios de qualidade, e nós vamos pensar que nós vamos trabalhar com FIT positivo. Então, a gente não pode pensar na taxa de detecção de adenoma de 25, nós temos que pensar numa taxa de detecção de adenoma por volta de 5. Te interromper porque exatamente nós temos uma pergunta que versa sobre isso, tá? Então a Rosiane, você vai continuar falando, Rosiane Valéria Bicalho Ferreira Assis, ela pediu para que você comentasse a dificuldade de controle de qualidade, a taxa de detecção de adenoma, a taxa de detecção de serrilhado, que ela está colocando de 5% aqui no serviço de colonoscopia referenciados, e mencionando a importância exatamente do que você está falando, que é a formação do colonoscopista. Então, fala um pouquinho mais a respeito da taxa de detecção de adenoma e a taxa de detecção de serrilhado na avaliação da qualidade dos endoscopistas e dos serviços de endoscopia. Então, Marcelo, eu acho que assim, a gente tem dois monitoramentos de qualidade, né? O individual e o institucional. Sem dúvida, num programa organizado, é o institucional. Então, se você, com o FIT positivo, não atingir por 45% de detecção de adenomas, tá? Não é que você tem que ser punido, você vai ser reciclado. É essa a ideia de um programa de prevenção, não é punição. Nós queremos que tenhamos todas as pessoas no nível razoável de detecção. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê assim, qual que é o grande problema dos programas de rastreamento ao redor do mundo? São os exames de segmento pós-polipectomia. Tá? E por quê? Porque eles ocupam de 40%, quase 70% em alguns lugares do rastreamento. Então você está tirando o lugar de quem nunca fez prevenção para fazer o acompanhamento de lesões. E hoje em dia a gente vê em vários artigos que esse prazo tem que ser muito estendido do que a gente tinha inicialmente. Então, aquele controle de um adenoma, de 1 a 2 até 4 adenomas, segundo a Sociedade Europeia agora,
em 2 anos, 3 anos. Não, isso está espaçando para 10 anos. Então, isso sim é efetivo. Isso sim você abre espaço para quem não fez prevenção. Então, eu acho que e só que para tudo isso você tem que ter o critério de qualidade. A primeira colonoscopia tem que ser padrão ouro. Você tem que atingir o cerco na maioria, tem que ter um preparo de colo monitorado. Então, você tem que olhar 2 vezes o colo, todos os critérios de qualidade, eu não vou ficar repetindo, mas isso tem que estar monitorado num programa nacional de prevenção de câncer de colo. Sem dúvida nenhuma, senão esse programa não vai ser efetivo. Perfeito. Vix, nós estamos aqui recebendo algumas observações, algumas perguntas. Então, o Herbert, novamente, ele faz um comentário que é muito semelhante ao do Leandro Guide, que eles falam que a região norte e nordeste tem uma problemática de notificação, e a gente sabe que tem mesmo, né? E que o Herbert até fala, poxa, será que a região norte e nordeste não tem que ser prioritárias, e mesmo em detrimento aí do sabido menor incidência de câncer coloretal, justamente por conta desse problema de Notificação. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós podemos discutir. E o que vocês acham disso? Quer dizer, a gente colocar a região norte e nordeste à frente, justamente porque eles têm um problema de notificação e nós não sabemos a real incidência do câncer coloretal. Ulisses. Primeiro eu queria dizer que o Herbert também está com esforço próprio fazendo um rastreamento, né, com FIT e colonoscopia na região dele lá no Nordeste. Eu queria parabenizá-lo por isso. Eu não sei se é só um problema de notificação, porque se a gente fizer pensar no mundo como um todo, existem áreas de maior incidência e menor incidência, incluindo o câncer coloretal é uma delas. Então, eu não sei se realmente é só um problema de notificação ou realmente existe uma menor incidência de câncer coloretal na região norte e nordeste. De qualquer forma, eu acho que a gente acertaria muito mais em termos de rastreamento organizado nesse momento, onde nós temos a certeza que a incidência é elevada. Não que nós não vamos fazer nos outros locais também, mas a gente tem que começar em algum lugar. E o começar eu faria realmente seguindo todas as normas de um rastreamento, que é realmente pegar uma população-alvo, que a gente já sabe que tem incidência elevada, e entre nós, infelizmente, mortalidade elevada ainda em câncer coloretal, e começar no sul e sudeste, não esquecendo de logo em seguida começar no nordeste e no resto do Brasil. Mas para a gente acertar de mão, eu acho que teria que começar onde a gente tem certeza que isso já acontece. Ulisses, Marcelo, eu só gostaria de falar, porque assim, o Marcelo Auerbach, que é o nosso presidente da comissão, ele teve uma ideia brilhante que é de fazer esse rastreamento nacional, iniciando tendo um local de origem, né, para espalhar para a região nas 5 regiões do Brasil. Então, por quê? Porque quando você instala isso nas 5 regiões do Brasil, primeiro que assim, no Brasil você não pode oferecer um programa para o estado de São Paulo e deixar um outro estado de fora. Isso politicamente é inviável. Vocês provavelmente amanhã vão discutir isso. Mas a gente já aprendeu isso nas nossas discussões lá com os ministros da saúde, tudo isso. Então, o que o Marcelo propôs é que isso daí, você monta esse programa em 5 regiões, Herbert, e daí você monitora a qualidade, a quantidade de câncer em cada região. Daí você vai ter um monitoramento real. E daí sim, você pode chegar, de repente, olha, na região norte, talvez uma colonoscopia depois dos 50 anos seja mais que suficiente de prevenção. Não precisa mais nada. Ou não precisa. Então, assim, mas
essa era a ideia original do programa, que eu acho assim, é um programa nacional, não são projetos pilotos, tudo dentro de um programa nacional. A gente vai tendo a database aí, do que tem de câncer, do que não tem, do que a gente deve fazer, e nós vamos tomando decisões. Eu vou misturar aqui a pergunta de dois colegas, o Carlos Dimas, de Carvalho Souza, e a Mara de Andrade. Eles fazem perguntas que podem ser respondidas de uma única vez, eu acredito. Eles perguntam qual que é o nível aceitável, em outras palavras, qual que é o cutoff do FIT e se ele deve ser realizado anual ou bianualmente. Lix, você gostaria de falar isso? Posso falar. Olha, a maioria dos estudos com FIT começou com 20 microgramas, tá? E então 20 microgramas virou uma referência mundial para ter talvez isso seja um número para se começar, né? Que equivale aos 100 nanogramas. Então esse 20 microgramas eu acho que é o cutoff referencial que a maioria dos países começou no mundo, e agora, se ele é bianual ou anual, na maior parte dos países do leste europeu, que tem uma incidência de câncer de colo altíssima, eles fazem bianual. Os Estados Unidos, na sua última publicação, propôs ele anual. Mas isso varia, eu acho que para a gente, o bianual já está muito bem definido. Mas isso varia, realmente não tem um consenso mundial. Vai de encontro da capacidade de colonoscopia, né, Lix? Sim, 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 sim. Ulisses ou Lix, vocês poderiam dar uma ideia para a gente? Vamos imaginar que você pegue um cutoff de 100 nanogramas ou de 50 nanogramas, tá? Qual que seria o número a mais de colonoscopia, ou o número a mais de positividade que a gente teria se a gente baixasse a metade o cutoff? Eu não sei se vocês entenderam a pergunta. Entendi. Entendeu? Eu acho que daí é uma coisa importante, porque a hora que você está definindo o cutoff, você tem que ver se você tem perna ou não tem perna para lidar, né? Quanto que a gente sabe que qual que é a positividade se você utiliza um cutoff de 100 nanogramas? Marcelo, assim, o 20, se você aumenta, né, isso você já tinha mais ou menos explicado, mas assim, se você diminui o cutoff, o que você vai ter? Vai ter uma detecção de uma pouca quantidade de sangue maior. Então você vai ter uma sensibilidade maior e uma especificidade pior. Se você aumenta esse cutoff, você vai ter um aumento, uma diminuição da sensibilidade, mas aumenta a especificidade, que é muito importante para a gente, dependendo dos recursos. Então, assim, isso não se você aumentar de 50 para 100, ou de passar de 100 para 50, não é metade. Então, assim, o que a gente vê em alguns estudos que quando o cutoff é muito alto, você tem uma média de 6% de detecção de FIT positivo. E quando você abaixa esse limiar de sangue, você tem por volta de 12%, 13%. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Isso dobra a quantidade de colonoscopia. Essa pergunta eu acho que é muito importante para eles terem ideia de que não adianta você jogar o seu cutoff lá para baixo, porque vai dobrar. E se nós temos dificuldade para dar atenção a essas pessoas, para fazer colonoscopia nessas pessoas, um cutoff baixo vai te trazer uma problemática muito grande. Quer dizer, se você tender a zero, né, o seu cutoff tender a zero, significa que você vai fazer colonoscopia em todo mundo, né? E isso daí acaba inviabilizando o projeto. Posso só falar, Marcelo? A gente fez não é propriamente respondendo essa pergunta, mas como a gente fez as colonoscopias em todos os indivíduos positivos, a gente fez uma análise de quem tinha abaixo de 50 e
acima de 100. E esse número mostra que ao redor de 20% das lesões a gente não faria a detecção se não tivesse feito os 50. Mas não responde totalmente à pergunta que eles fizeram, né? Só para você ter uma noção. Tá? Eu gostaria só de lembrar, a pedido dos organizadores, que a gente vai ter o sorteio da SBAD virtual. Eu acho que daqui a pouquinho, acho que esse sorteio deve ser realizado, e lembrando que as pessoas sorteadas precisam estar online, tá? Então, enquanto estão permitindo a gente, né, Ulisses, vamos tocar a coisa aqui até a hora que eles derem uma chamada na gente. Eu não poderia deixar de passar essa pergunta, porque vem do Ronaldo Tan, que é nosso amigo, nosso parceiro na comissão de atenção social da SOBED, e ele pergunta como que a SOBED pode ajudar na reciclagem de endoscopistas para melhorar a qualidade da colonoscopia. Eu acho que, tendo em vista que é uma pergunta estritamente endoscópica, eu peço para o Lix responder. Como que você acha que a SOBED pode ajudar na reciclagem dos endoscopistas para que a colonoscopista seja feita de uma forma mais adequada? Marcelo, eu acho que, primeiro, assim, a gente, para chegar... primeiro, Ronaldo, obrigado pela pergunta, um amigaço e um trabalhador na prevenção do câncer de cólon, ele, Eduardo, Marcelo, Adriana, tem bastante gente que está trabalhando nisso há muito tempo, a Denise de Barretos e vários outros de outros estados aí que estão muito envolvidos com a prevenção do câncer de colo. Mas eu acho que, assim, primeiro a gente precisa... eu não sei como, realmente, eu não sei responder essa pergunta corretamente, porque, assim, a gente teria que monitorar ou solicitar que as pessoas monitorassem a qualidade do seu exame para saber se elas precisam de reciclagem ou não, tá? Porque a única análise objetiva para saber se eu preciso de reciclagem ou não é se você tiver os dados da colonoscopia da pessoa. Então, isso talvez institucionalmente a gente possa ter ideia de fazer, mas eu não sei, aí tem os trâmites legais de você estar monitorando a pessoa e se vale a pena ou não. Alguns países eles já estão publicando, por exemplo, o índice de detecção de adenomas dos endoscopistas. Eles estão divulgando isso para que você possa escolher. Eu quero um endoscopista que detecta 10% de adenoma, eu quero um endoscopista que detecta 60%. Então, a gente, por estar trabalhando nessa área aqui, recentemente agora uma da PUC, da residência de coloprocto, ela fez uma tese de mestrado e ela pegou os dados da clínica lá, pegando um bom número de exames, e acho que, não sei, 2.000 exames, eu não tenho, não lembro, mas ela viu que a gente tem 52 e alguma coisa de detecção de adenomas, isso sem o FIT, e tem 12% de serrilhados. Então, esse é um parâmetro. Se eu tiver isso na mão, eu falo, você não precisa reciclar, você deve reciclar. E como reciclar? A Elsobed tem várias maneiras de reciclar pessoas, oficinas de treinamento, você tem os locais, os centros credenciados da Sobed, que você pode reciclar essas pessoas, até as residências médicas oferecendo algum tipo de estágio. Mas eu primeiro, assim, como monitorar a qualidade dos endoscopistas? Isso eu não sei. Então, eu acho que essa pergunta foi bastante importante. Eu acho que vocês da TBR podem se preparar para fazer o sorteio. Eu só gostaria de falar uma coisinha a respeito da qualidade em colonoscopia. Sem dúvida, a taxa de detecção de adenoma é um método muito adequado para se fazer essa mensuração da qualidade, né? E mais recentemente nós temos a taxa de detecção de serrilhado. O problema da taxa de detecção de serrilhado, de lesões serrilhadas, é que é dependente do serviço de patologia. Então, nós estaríamos vendo a qualidade não só da endoscopia, da colonoscopia no caso, mas também do patologista, se ele faz ou não faz o diagnóstico da lesão serrilhada. Você concorda com isso, Lix? Muito. A gente sabe que para o serrilhado, se você tiver uma cripta alterada,
deitada, fazendo T, alguma coisa assim, você já pode fechar o diagnóstico de serrilhada. Mas daí também tem a parte do colonoscopista, que quando você pensa numa lesão serrilhada, encaminha para o patologista de uma maneira melhor, fixa, estica a peça, porque senão você imagina para um patologista também receber uma peça inteirinha, enroladinha, para ele fazer essa detecção. Os dois aí precisam para melhorar esse nível. Por isso que assim, o índice mais aceito mundialmente é a detecção de adenomas mesmo, porque talvez seja mais fácil, não tenha tanto esses precisar de outras especialidades para você ter o seu índice. Perfeito. Posso fazer um comentário? Pois não, pois não. Pode sim. Deixa eu fazer 2 comentários que eu acho interessante. Eu acho que quando você institui um rastreamento organizado e você discute como é que está indo, você tem os dados, você pode ter reuniões de discussão de como vai a colonoscopia, como que a anatomia patológica está vendo aquelas lesões. Então, melhora todo o sistema, na verdade. Então, o rastreamento traz um ganho de qualidade enorme para os serviços. Essa é uma coisa que a gente não consegue medir no momento, mas é uma coisa que é fantástica. E eu queria colocar 2 aspectos que eu acho que se a gente está pensando em fazer um rastreamento organizado, e vocês vão participar amanhã desse webinar com os nossos governantes. Então, primeiro, o financiamento, porque toda a hora que você vai discutir com eles, você fala, mas quanto vai me custar isso? Vai custar muito menos do que eu tratar indivíduos com câncer avançado saindo pelo reto, né? E o segundo aspecto é que isso tem que se ficar muito forte e claro para eles, é que isso a longo prazo é uma economia brutal para o sistema de saúde e para as nossas vidas. E o segundo é que tem que ter um espaço reservado para o rastreamento nos serviços de colonoscopia. Não adianta você colocar, nós já temos filas na maior parte dos serviços. Então tem que ter equipamento para isso, tem que ser pessoal para fazer o rastreamento. Eu não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo 100%. E Marcelo, vamos fazer o seguinte, pois não? Falando nisso, Ulisses, eu acho que assim, até eu conversei outro dia com o Ronaldo Tan, a gente tem que brigar mesmo, insistir para nesse programa, porque assim, hoje em dia você sabe, não que não sejam importantes, mas algumas sociedades conseguiram avanços enormes, por exemplo, os tratamentos de hepatite C, os biológicos para retocolite, para Crohn. Então, você conseguiu isso daqui que o governo pagasse. Por quê? Porque se brigou durante muito tempo e conseguiu. E o custo disso daí é altíssimo. Eu não tenho dúvida que o nosso custo não é maior para o paciente do que um custo desse tipo de tratamento que é aprovado. Então, assim, eu acho que a gente tem mesmo criar essa equipe colaborativa, essa força-tarefa e tocar em frente isso daí, senão não tem mesmo. Marcelo, enquanto a gente aguarda, eu diria que a sua bola foi bem redonda, viu? Não. A minha bola eu deixei aqui do lado, a minha bola é oval. Bola redonda não é bola redonda é esfera. Pingou bem legal, né, Denis? Pessoal, enquanto isso, tem uma pergunta interessante do Rodrigo Barbosa Vilaça. Ele está perguntando se vocês acham que tem papel ainda a retrosigmoidoscopia no rastreamento. Como que funciona isso? Quem que quer falar sobre isso? Ulisses ou Lix? Eu acho que a retrosigmoidoscopia flexível, ela tem papel sim. Eu acho que quando você define um programa organizado, o ideal é que você defina os critérios. Por isso que hoje em dia o mais utilizado no mundo na realidade, é o teste imunistoquímico, colonoscopia e hoje em dia alguns marcadores genéticos também, DNA fecal, alguma coisa que pode ser usado. Mas assim, os outros exames, a colonotomografia, a retrosigmoidoscopia flexível, tem trabalhos comprovando que ela é eficaz, ela associada ao FIT, ela sem o FIT, mas assim, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em rastrear, a gente tem que pensar em rastrear o colo inteiro. Então, só a retrosigmoidoscopia, ela não vai dar isso. E a gente tem
estudos mostrando que a colonoscopia ela tem um acréscimo muito maior na incidência da detecção do câncer coloretal, porque ela vê o colo inteiro, isso é uma coisa meio óbvia. Marcelo, eu só queria falar, aproveitando que olha, está todo mundo aí, se tiver 500 pessoas mesmo, cada um de vocês que está vendo aqui, alguns abaixo de 50 anos, mas todos têm pai, todos têm tios, irmãos, não esqueçam de orientar a prevenção do câncer de colo. E se você atender amanhã um paciente 50 anos com doença de refluxo, não esqueça de orientar ele que faça a prevenção do câncer coloretal. A gente pega muito paciente em fase avançada que já acompanha anos com gastro, que acompanha anos com um médico da nossa área. Então, não esqueça disso, tá? No seu dia a dia, que isso já é muito importante. Eu concordo com o Litz plenamente. Eu acho que se é possível fazer o exame completo do colo, melhor. Mas eu só queria lembrar que no final da década de 90, quando os diversos países europeus começaram o rastreamento, a Itália foi um que fez FIT bianual com sigmoidoscopia flexível, né? Então, mas eu acho que se a gente puder fazer colono, é melhor, né? Você vai detectar pelo menos 40%. Eu acho que isso que o Ulisses falou é muito interessante, mesmo porque você não consegue fazer colono, então vamos fazer retrosigmoidoscopia. Mas a gente tem que lembrar que está havendo uma migração do tumor coloretal para o lado direito, né? Tem. Então, eu acho que a gente precisa estar atento e precisa estar ciente que algumas lesões serão perdidas. Mas é a tal coisa, o gold standard, na minha opinião, seria fazer colonoscopia em todo mundo. Então, o paciente chega, diga-se passagem no consultório, que obviamente não é um programa de rastreamento, o paciente que chega a partir de 45 anos, eu sugiro que ele faça realmente uma colonoscopia de rastreamento. É o exame, o melhor exame, e obviamente em termos populacionais a gente não consegue dar esse tipo de orientação. Mas tendo em vista essa dificuldade, a retrosigmoidoscopia poderia sim ter o seu papel associado ao sangue oculto. O que você acha dessa retrosigmoidoscopia, Lix? Eu concordo com vocês. Eu acho que você, assim, num programa de rastreamento, a gente define coisa. Agora, individualmente, de repente o paciente não quer. Eu acho que você tem a obrigação de oferecer um outro método. A colonoscopia é o melhor método, ninguém tem dúvida disso. Então, doutor, eu não quero fazer colonoscopia de jeito nenhum. Tá, então você oferece o FIT, você oferece coisa individualmente. Num programa de rastreamento, o FIT é importante, mas individualmente, no paciente, no seu consultório, Perfeito. eu acho que você tem que oferecer o melhor, mas dá alternativa. Não, então vamos fazer uma retrosigmoidoscopia e um FIT. Ah, tá bom, isso eu topo. Então, faça rastreamento. Eu gostaria de encerrar essa sessão agradecendo as valiosíssimas participações dos nossos amigos Ulisses, do Lix, voltando a dar os parabéns ao Jairo, que idealizou esse tipo de comunicação, esse tipo de sessão. Eu acho que ganhamos muito, aprendemos muito, e como o próprio Jairo mencionou aqui numa mensagem que ele me mandou pessoalmente, que nós levantamos a bola para o debate de amanhã. Então, quem tiver disponibilidade, a partir das 8 horas, nós estaremos fazendo um debate sobre o assunto. Obrigado, Lix, obrigado, Ulisses, vocês realmente foram brilhantes. Obrigado. Um abraço a todos.